Vamos abrir nossas Bíblias, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 9. Eu quero hoje fazer a segunda parte da nossa reflexão, começamos semana passada, a respeito de vida restaurada. Essa vida restaurada, o que acontece com ela? Como ela é restaurada? Aprendemos através da experiência do apóstolo Paulo, tanto dos seus ensinos quanto da sua conversão, como a vida restaurada ela pode impactar a vida de outras pessoas que estão ao nosso redor. E como a vida restaurada pode ser comissionada pelo Senhor para servir de testemunho às outras pessoas e a outros povos. Colossenses 1, de 9 em diante, diz assim: por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Vamos ler juntos, versículos 13 e versículo 14, juntos. Pode ler essa versão que está projetada aqui. Diz assim, vamos juntos? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Amém. Meus queridos, a obra que Jesus realizou na cruz foi a maior expressão do amor de Deus por cada um de nós. Aprendemos na semana passada que mesmo Paulo, que escreveu esta carta aos Colossenses, escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Falamos um pouco sobre a formação de Paulo, ainda como Saulo de Tarso, toda a sua formação educacional, religiosa, as suas motivações em termos religiosos também, a forma como ele perseguia os cristãos, a ousadia que ele tinha para destruir a obra de Cristo. Tratamos algumas coisas a respeito disso naquela ocasião, mas também mostramos aos irmãos o processo da conversão de Saulo, quando ele está indo para Damasco, na sua trajetória com o objetivo de fazer calar a voz de Cristo, que era anunciada pelos cristãos, levando-os às prisões. O texto diz, que a Bíblia diz em Atos capítulo 9,
capítulo 8, capítulo 9, relatando toda essa situação que Paulo estava envolvido nela. Paulo teve um encontro com Jesus, uma luz que brilha, uma luz intensa que faz com que ele caia do cavalo onde ele estava montado, fique cego por 3 dias, para que ele pudesse entender quem era o Jesus a que ele perseguia. Mostramos o encontro com Ananias, momento em que ele é curado daquela cegueira, e o início do seu ministério, e a influência que Paulo teve e tem hoje para o cristianismo. Então nós vimos algumas coisas e lembramos aos irmãos que quando ele fala a respeito dessa ação de Jesus, nos versículos que nós lemos, é um testemunho de vida, daquilo que ele próprio havia experimentado, aquilo que ele próprio havia vivenciado durante a sua vida longe do Senhor, e aquilo que ele vivenciava então agora vivendo com o Senhor. Então, meus queridos, nós entendemos uma série de questões aqui. Caso você deseje o conteúdo anterior, você pode acessar no YouTube, está ali o conteúdo da administração do domingo passado, na sua íntegra. Mas, meus queridos, nós vimos então também, Paulo começa dizendo nesse texto que nós lemos, desse ato libertador do Senhor. O fato do Senhor ter nos tirado, Jesus ter nos libertado, nos arrancado, nos tirado das potestades das trevas. Vivíamos antes nas trevas, escravizados. A ação de Jesus na cruz por nós, Ele nos arranca desse padrão de vida, nos tira desse padrão de vida. Aquelas trevas que identificavam ali aquela ignorância espiritual, ou uma completa alienação de Jesus, agora é transformada por uma luz. E quando Paulo se refere a esta luz, ele refere-se, portanto, à intensidade do brilho desta luz que ele próprio havia visto na estrada de Damasco. A luz ali mostramos que é o próprio Deus se manifestando. Mas, meus queridos, nós podemos aprender também que Paulo vai nos lembrar que através da obra da cruz, Jesus então não somente nos tirou, nos libertou das potestades das trevas, mas Jesus também fez uma outra coisa. Diz aqui o versículo 13, Ele nos liberta, nos tira, nos arranca do domínio dessa potestade das trevas, poderes malignos que nos aprisionavam ali nas trevas, e Ele então diz aqui, Ele nos transporta para um novo reino, que é o reino do Filho do seu amor. Então vejam que Deus não apenas nos tira da região da morte, mas também nos coloca no reino, no seu reino, nos transporta para o reino do Filho do seu amor, nos leva então a uma mudança imediata de condição, mas também uma mudança de lugar. A condição éramos escravizados pelo poder das trevas, o lugar era esse reino das trevas. Agora Ele nos muda, Ele faz uma mudança imediata do nosso estado de escravos para livres e de local das trevas para a luz. Essa ação do Senhor em nós faz com que todo o domínio das trevas seja então
afastado da nossa vida e nos leve agora a uma nova posição. Temos hoje uma nova posição por causa da obra da cruz. Vejam, meus queridos, que o texto fala aqui para nós que o Senhor então nos transferiu, nos transformou, nos mudou de lugar e de estado. Veja que algumas dessas transferências que Deus fez na nossa vida pelo texto que nós lemos. Primeiro, Ele nos transferiu do poder de Satanás, o domínio de Satanás, para o senhorio de Cristo. Agora, não é mais Satanás que domina, que conduz a nossa vida. Ele vai nos ensinar que agora nós temos um Senhor. Esse Senhor é o próprio Jesus Cristo, agora em quem nós estamos no seu reino. Essa transferência de posição e de lugar, ela se dá também retirando-nos, portanto, de um império. Ele diz aqui, império de trevas. Nos tira dessas trevas e nos transforma agora não para um império dominado por um soberano que estava ali para destruir, para matar, para destruir, mas agora Ele nos transfere para um reino, e nesse reino ali, agora resplandece, não as trevas, não há uma escuridão espiritual, mas há uma luz que reflete, esta luz do próprio Deus, refletida em Saulo, na estrada de Damasco, reflete agora em nós, após sermos libertos do poder desse império das trevas. São privilégios que o Senhor nos dá, mas Ele também faz ainda uma outra transferência de situação que nós vivíamos antes. Antes éramos escravos, éramos escravizados por um poder maligno. Agora, em Cristo Jesus, nós somos conduzidos para uma liberdade que só Jesus nos dá. E o próprio Jesus havia falado a respeito disso em João capítulo 8: e conhecereis a verdade, no versículo 32, e a verdade vos libertará. E no 36 ele vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Só a liberdade em Jesus. Fora de Jesus é condenação. Fora de Jesus é reino de trevas. Fora de Jesus é poder de Satanás sobre a vida das pessoas. Em Jesus há uma libertação. Mas também, meus queridos, Ele faz uma outra transferência da nossa condição, da nossa situação. Antes estávamos condenados, irremediavelmente condenados, mas agora em Jesus nós fomos libertos desta condenação. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 8, versículo 1, que agora não há mais nenhuma condenação para o quê? Para quem está em Cristo Jesus, que não anda na carne, mas anda segundo o Espírito. Não há mais condenação. Aquela condenação antes imposta pelo reino das trevas, pelo império das trevas, agora em Jesus recebemos o perdão, porque fomos transferidos desse reino das trevas. Então, meus queridos, na vida de cada um de nós, que um dia tivemos um encontro com Jesus como Salvador e Senhor, sempre há um antes e um depois. Paulo está falando exatamente sobre isso. Quem ele era antes, quem ele se tornou depois. Ele fala sobre a minha vida, fala sobre a sua vida. Quem nós éramos antes, quem nós somos agora. Esse antes e depois, ele é fundamental para nós caminharmos na presença do Senhor, porque antes estávamos no império das trevas.
Antes andávamos no cativeiro do diabo, acorrentado pelo pecado. Agora somos livres, estamos livres, libertos. Sabe por quê? Não é por causa da sua religião, é por causa da obra da cruz. Tudo acontece na cruz. A cruz se torna então esse divisor nas nossas vidas. Agora estamos salvos, libertos do império das trevas, transportados para o reino da luz, por causa da obra da cruz. A expressão maior do amor de Deus por mim e por você. Mas Paulo vai dizer ainda mais no texto, escrevendo aos Colossenses. Ele diz assim, versículo 14: em que temos a redenção pelo seu sangue. Em quem temos a redenção? Temos, portanto, uma posse espiritual que é presente. Nós temos. Veja o que ele está dizendo, que nós teremos lá na frente. Não, meus queridos, é hoje, é agora. A nossa redenção pela obra da cruz é agora. Ela vai repercutir na nossa vida, na eternidade, porque por ela nós encontramos o acesso para o reino celestial. Mas ela começa agora. Se não houver essa mudança agora, essa posse espiritual dessa redenção agora, não há também eternidade. Só há eternidade com Cristo quando agora Jesus faz parte então da sua vida. Através da obra da cruz, Jesus então nos comprou de volta para Ele. Aquele homem criado lá no Éden, que o pecado afastou de Deus, pecado que passa para toda a raça humana, quando chega então à cruz, ali na cruz, Ele vai resgatar novamente esse homem, pagando o preço da redenção. Portanto, agora, a partir desse momento, quando nós recebemos essa obra da cruz em nossa vida, a palavra de Deus nos ensina que nós nos tornamos agora propriedade particular do Senhor. Temos agora algo novo em nós. O apóstolo Pedro entendeu isso de uma forma muito especial. Ele diz assim, 1 Pedro capítulo 2, versículos 8 e versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, versículos 8 e versículo 9. Vejam aí o que Pedro diz. Ele diz assim, olha, ou melhor, versículo 9, versículo 10, tá? É 8 e 9 e 10. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, que mais? Nação santa, mas que? Povo adquirido, para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja o seguinte, mais uma vez aqui, Pedro vai dar a mesma ênfase que Paulo deu, trevas e luz. Estávamos antes das trevas, nos chamou das trevas, nos colocou na sua maravilhosa luz, a presença viva do próprio Deus em nós. Mas para quê? Para nos proporcionar o privilégio de sermos porta-vozes desta maravilhosa obra do Senhor, para proclamarmos aquilo que Ele fez em nós, anunciarmos aquilo que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, falarmos sobre aquilo que Ele fez por nós. Foi o que Paulo está fazendo em Colossenses, é o que Pedro está dizendo aqui. Mas veja o versículo 10, ele fala assim, olha, vós que em outro tempo nem eres povo, agora sois o quê? Sois o quê? Povo de Deus. Não é qualquer pessoa. Você não é uma nação. Você não é apenas
titular de uma nação por causa da sua identidade, por causa do seu nascimento em um solo. Você não é brasileiro apenas. Ele diz aqui: vocês não eram povo, não havia reconhecimento, vocês eram sem nação, completamente perdidos. Mas agora Ele fez o que? Nos transformou em povo de quem? Povo de Deus. Antes vocês não tinham misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Porque foi essa misericórdia que nos tirou das trevas, do reino das trevas, nos colocou no reino da luz e nos fez povo de Deus, nação eleita, nos fez sacerdócio real, nos fez nação santa, nos fez povo adquirido. Tudo isso por causa da obra da cruz, que mostra quem éramos e quem somos, mas também nos mostra o que nós devemos ser e viver e fazer enquanto estamos aqui, para que nós também aprendamos quem nós seremos também na eternidade. Então, portanto, meus queridos, essa obra da cruz vai transformar radicalmente a nossa vida daquilo que éramos, daquilo que nós somos, e vai nos dar um novo comissionamento para vivermos a vida com Cristo. Mas, em último lugar, Paulo vai dizer lá no texto de Colossenses, ele vai dizer aqui que ele também nos perdoou os nossos pecados, a saber, a remissão dos nossos pecados, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. A obra da cruz removeu, portanto, a barreira entre um Deus santo e um homem pecador. Na cruz, ali por intermédio de Cristo, Deus nos perdoa os nossos pecados. Deus vai apagar todos os nossos pecados. Escrevendo aqui aos Colossenses também, no capítulo de número 2, no versículo 14, Paulo vai dizer assim, que ele, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando na cruz. Na cruz, aquilo que estava gravado de pecado foi apagado pelo poder do sangue de Jesus. Através da obra da cruz, Ele então nos perdoou os nossos pecados, apagou completamente aquilo que estava registrado contra nós, aquilo que era contrário a nós. Jesus então, Ele apaga tudo isso na cruz, para trazer o perdão dos nossos pecados. Ele apaga completamente os nossos pecados e não quer que nós os tragamos de volta. Muitas vezes, muitos cristãos, eles entendem isso no momento que ele está servindo ao Senhor, quando ele entrega a vida para Jesus. Mas no decorrer da sua trajetória cristã, ele volta a praticar as coisas que ele praticava antes, como que tivesse trazendo de volta aquilo que já foi tirado dele. Meu querido, não deixe isso acontecer na sua vida, porque se Jesus já anulou isso na sua vida, você não pode trazer isso de volta mais para a sua vida. Você precisa viver como alguém livre, uma nova história de vida, porque a nossa dívida foi cancelada. Nossos débitos do passado não podem mais nos escravizar. Não deixe que o diabo traga acusação para você, dizendo: olha, no passado você fez isso, você agiu dessa forma, você teve tal comportamento. O diabo gosta de trazer o seu passado para você, para tentar te acusar. Não aceite isso, meu querido, porque quando ele traz isso, se você está vulnerável, você vai dizer: realmente eu sou isso. Não, você não é isso mais, você é filho de Deus, foi liberto pelo poder da cruz. Satanás, quando olha nos nossos registros, não vai encontrar os nossos pecados mais ali registrados, porque Jesus já os apagou. Somos livres, estamos livres. Vamos viver assim como livres, meus queridos.
Paulo vai confirmar essa verdade para a gente em Romanos capítulo 8. Eu quero que você leia comigo esses dois versículos, Romanos capítulo 8, versículos 33 e versículo 34. Paulo está falando aqui sobre esse cântico de vitória, porque nós declaramos a nossa vitória em Cristo Jesus. Vamos ver juntos 33 e 34, Romanos 8, 33 e 34. Vamos juntos? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também faz o quê? Intercede por nós. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, não estamos entregues à sorte desse mundo. Não, meus queridos, Ele está à direita do Pai e intercede por nós. Não podemos aceitar a acusação do diabo para nos levar de volta ao passado, porque já fomos libertos. E nada nesse mundo Ele vai então dizer que nada vai poder nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Portanto, meus queridos, mantenhamos a nossa fé no Senhor, porque Deus nos resgatou das trevas, enviando-nos Jesus. Jesus morreu na cruz para nos resgatar dos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos para nossa justificação, conforme Paulo ensina em Romanos. Fora de Jesus não há possibilidade de salvação, mas em Jesus você vai encontrar a salvação, porque foi na cruz que Ele nos libertou, foi na cruz que Ele nos transportou do reino das trevas, foi na cruz que veio a redenção por nós, foi na cruz que Ele nos perdoou dos nossos pecados, foi na cruz que Ele pagou o preço dos nossos pecados. Hoje Ele é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Portanto, meu querido, se você não tem vivido essa vida com Jesus da forma como você deveria viver, hoje é tempo de arrependimento, de quebrantamento, de entrega da sua vida ao Senhor. Se alguma coisa nesse tempo tem te prendido, escravizado a esse mundo, Jesus é o seu libertador, e Ele, ao fazer parte da sua vida, Ele vai te libertar. Se em algum momento você tem sido vítima de acusação do diabo e tem deixado de viver uma vida com Cristo verdadeiramente, é tempo de você se libertar de tudo isso e viver com Cristo em todos os momentos da sua vida. Você possa nessa noite refletir a respeito de quem você é e quem você deseja ser, onde você deseja estar na sua eternidade. Então, se definir como você deseja viver a vida com Cristo aqui e também a eternidade. Vamos orar, feche os seus olhos, por favor. Senhor, no nome de Jesus, nós temos a revelação escrita do Senhor para a nossa vida, por meio da Tua palavra que o Senhor deixou aqui para nós. Agora nós queremos que o Espírito do Senhor traga essa palavra que está no nosso ouvido, na nossa mente, que ela venha a penetrar o nosso coração, trazendo transformação em nós, vida em nós, que tenhamos a vida de Cristo em nós, e que possamos sempre olhar todos os dias na cruz que está vazia, porque Jesus desceu desta cruz. Em lugar da sua habitação hoje no nosso coração, que o Senhor possa viver a sua vida em nós, nos transformando, Pai, nos fazendo entender quem nós somos hoje em Jesus, vivemos uma vida abundante, libertos de
toda a condenação que este mundo possa trazer contra nós. Em nome de Jesus, meu Deus, faça com que todos nós possamos entender esta mensagem do Senhor, que seja este o tempo de mudança, de transformação em nós, por meio da obra de Jesus Cristo na nossa vida. Nós oramos, Deus, entregamos a vida de todos aqueles que ouvem a Tua palavra nesta noite, nas mãos do Senhor, para que o Espírito Santo do Senhor realize a obra de transformação que deve ser feita na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.